sites de relacionamento, Orkut, Facebook, e entre outros aí, né, High Five, tem vários, né? Então imagine que você entrou lá, fez pra você ter uma ideia. Quando o Facebook surgiu, há anos atrás, eu tinha um amigo que morava fora e que me mandou um convite. Isso antes do Orkut, quase, ou no começo do Orkut, alguma coisa assim. E aí, eu estava numa viagem, tinha um notebook comigo, estava batendo algumas fotografias e tudo. E no meio dessa viagem, eu tinha ido a Salvador, um abraço pessoal de Salvador, sempre, Costa do Sauípe, batendo aquelas fotografias no mar, bebendo água de coco e tudo mais, aquela maravilha toda. E aí recebi esse convite, tinha que colocar uma fotografia. Aí apareço eu lá, sem camisa, bebendo água de coco, de óculos escuros, e botei naquilo lá. E esqueci que eu tinha aquilo. E os anos se passaram. E há 3 meses atrás, eu lembrei que eu tinha um Facebook. E resolvi entrar naquele Facebook. Quando eu olhei, eu tinha 450 solicitações de amizade. E todos os meus amigos, juízes, promotores, defensores, estudantes, e eu com aquela foto sem camisa, bebendo água de coco, na Costa do Sauípe e tudo mais. Eu fiquei tão sem graça que a foto continuou. Eu falei, eu não vou tirar esse negócio agora, senão vai pegar mal, né? Mas estava lá. E aí? Aí eu começo a perguntar para vocês, vamos pensar uma coisa? Será que esses camaradas têm responsabilidade por essa imagem que eu postei? Não. Fui eu que dei acesso, fui eu que dei publicidade à minha imagem. A imagem nos dias atuais, essa questão a gente vai ter que estar estudando de uma forma muito delicada. Por quê? Gente, porque a imagem, fatalmente, com a quantidade de câmeras que existem por aí, com a quantidade de filmadoras, com a quantidade de máquinas eletrônicas, com a quantidade de telefones celulares que dão acesso à internet, a imagem vai ter que ser rediscutida. E eu acho que até a imagem na rua, como aconteceu no caso Cicarelli, o pedido tem que ser improcedente mesmo. Por quê? Porque faz sexo em local público, acaba tendo publicidade. Muda o paradigma, a história é outra. Uma coisa é aquela pessoa que vai dentro da tua casa, pega aquela tua imagem e dali trabalha mal aquela imagem. Isso é uma coisa. Outra coisa é você que entrou no Orkut e colocou suas fotografias. Você já viu fotografia de Facebook, de Orkut? Como é que é? Eu nunca vi no Orkut a tua fotografia naquela Brasília velha, com aquela tua namorada que tu tinha na época que tu tinha a Brasília velha, andando, indo passar o final de semana naquela cidade horrorosa que tu ia na época que tu tinha aquela namorada e a Brasília. Cara, não. Ainda que tenha a Brasília, não tem problema, mas ele bate a foto do lado da BMW. E aí tira lá, e aí bota. Eu em Salvador, eu em Paris, eu no Cristo Redentor. Não é verdade? E aí pensem aqui comigo, eu vi um caso interessante no outro dia. Um camarada foi passar o carnaval em Salvador e nos blocos acabou se envolvendo num conflito, se envolveu em um conflito dentro desse tipo de atividade negocial, e ele se machucou muito lá dentro. Se machucou muito e os seguranças não chegaram a tempo e foi agravando mais ainda. E aí ele vinha pedindo uma indenização muito grande em função disso. Ah, pediu uma indenização muito grande? Pediu. E aí? E aí pediu a gratuidade de justiça. O advogado muito astuto entrou no Orkut e viu todas as fotografias dele. Eu, esse ano, em Salvador. Quinta-feira, Nana Banana. Sexta-feira, Coco Bambu. Sábado, bloco tal. E esse advogado entrou no site da Central do Carnaval, coisa e tal, que é quem comercializa esse tipo de abadá, e viu que um abadá por dia custava R$800. Aí ele somou todos os dias, pegou todas as fotografias, e lá ele vinha com fotografias exibindo dinheiro, exibindo garrafas de bebida e tudo mais, e o cara entrou com uma impugnação à gratuidade de justiça, mostrando, olha aqui a quantidade de dinheiro que esse cara tinha, olha aí quanto é que era a diária nesse bloco, como é que ele não tem capacidade econômica? Aí pede para o cara se explicar, né?
Na hora da impugnação, ele não teve como se explicar, reputou como aceito. Aí você vai dizer, mas violou a minha personalidade, foi lá e pegou a minha imagem, foi lá e trabalhou mal a minha imagem. Foi você que difundiu, foi você que deu causa. Notem, esses sites de relacionamento, eles devem ser responsabilizados. Mas quando você dá publicidade à sua imagem, nada mais justo que você ter a repercussão que você trabalhou. Olha, fui eu que dei acesso, então tu tem que ser responsabilizado, filho. Tá bom. E aquela comunidade que denigre a imagem? E aquelas fotografias maliciosas? E quando você pede para retirarem as fotos, para retirarem as comunidades, e não retiram as comunidades? Quando criam perfis falsos, será que não tem que ter uma técnica mínima adequada? Será que não tem que ter um cuidado mínimo na hora do momento das contratações? Será que não tem que existir parâmetros que não venham a causar danos, ou mais, que retirem imediatamente aquela imagem na hora da reclamação por parte do consumidor? Claro que sim. Então tá. Então vamos lá. Compras coletivas, responsabilidade civil caso venham a causar danos. Publicidade, seja enganosa, abusiva ou enganosa por omissão, também. E sites como Facebook, Orkut, tudo mais, você vai ter que ter um critério, primeiro, no que você difunde como imagem, o acesso que você dá à imagem a terceiros, e eles, na hora de uma reclamação, tem que retirar imediatamente qualquer mensagem que venha denegrir com a imagem das pessoas. Tá bom. Renato, como é que eu isento eles de responsabilidade civil? Como é que eu isento a responsabilidade do fornecedor pela ótica do Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá. Os artigos de isenção de responsabilidade serão os artigos 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º. 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º. 12 trata de fato do produto, produto que causa dano. 14 fala de fato do serviço, serviço que causa dano. As excludentes estão no parágrafo 3º, tanto do artigo 12, produtos que causam dano, bem como no parágrafo 3º do artigo 14, serviços que causam dano. Vamos primeiro para as excludentes da responsabilidade civil por fato do produto, um produto que você adquiriu e causou dano. Depois para um serviço que você adquiriu e causou dano, fechando com a internet. Tá bom. E na internet eu posso adquirir produtos ou posso absorver tão somente os serviços. Tá legal. O inciso 1º do artigo 12 vai dizer lá, quando comprovar que não colocou o produto no mercado. Como assim? Quando comprovar que não colocou o produto no mercado. Gente, se não foi o fornecedor que colocou aquele produto no mercado, não há que se falar de responsabilidade civil. Você entrou num site, comprou um produto, num site de compras coletivas, só que na hora você resolveu demandar contra outro site. Ele vai dizer, olha, não fui eu que coloquei esse produto no mercado, esse outro site. Não fui eu que te vendi esse produto. Renato, isso acontece? Às vezes acontece. Um outro exemplo, produtos falsificados. Como assim produtos falsificados? Como é que você responsabilizará um fornecedor por um produto falsificado colocado no mercado de consumo? Como é que você vai responsabilizar, vamos supor, o cara foi lá em São Paulo num promo shop, no Rio de Janeiro, no Uruguaiana, num lugar desse, comprou uma camisa da Lacoste. O jacaré da Lacoste, do camelô, aquele bicho não pode ver uma água. Na primeira lavada, o jacaré desce pelo rabo, pegando o jacaré, vai embora. Aí tu vai pegar aquela camisa sem jacaré, aí leva lá na Lacoste, de um shopping center, e fala, olha, ó, o jacaré fugiu. O que o cara vai falar? Procure o IBAMA, rapaz. Isso não é comigo, não. Por quê? O que eu tenho culpa? Não fui eu que coloquei esse produto no mercado. Foi a tentativa de isenção da Schering, no caso do Microvlar. Aquele anticoncepcional que era o placebo, não tinha o princípio ativo do medicamento. Foi esse o caso. A Schering disse, não fomos nós que colocamos o produto no mercado.
Quer dizer, roubaram a carga e colocaram a carga no mercado. É lógico que existe a responsabilidade civil, porque você tem que ter um poder de controle sobre aqueles objetos, deveria ter incinerado aqueles objetos. Porque estavam testando o maquinário, e testando o maquinário ninguém vai utilizar medicamento de verdade, vai utilizar o placebo, que é o que não tem o princípio ativo. Só que depois de fechado o estoque, não inutilizaram o estoque, aí as pessoas colocaram no mercado. Caramba! Mas a isenção de responsabilidade que o advogado da empresa tentou foi com base aonde? Foi com base justamente no inciso 1º do artigo 12, parágrafo 3º, que é quando comprovar que não colocou o produto no mercado. Ah, tá bom. E o inciso 2º? Quando comprovar que o defeito não existe. Se não tem defeito, não há que se falar de responsabilidade civil. Renato, mas quando é que eu vou dizer que um produto tem defeito quando ele não tem defeito? Quando é que eu vou afirmar que um fornecedor vendeu um produto ou um serviço defeituoso quando esse produto, esse serviço não tem defeito algum? Gente, problemas de computador normalmente estão entre a cadeira e o teclado. Naquela região, naquele perímetro, sentado, digitando, baixando aqueles arquivos executáveis para deixar o computador mais veloz. Tu vai dizer que a responsabilidade do fornecedor não teve defeito. Os aparelhos eletroeletrônicos, cada dia que passa, está mais difícil de mexer. O inciso 3º vai trazer a culpa exclusiva dela, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro. Quando é o próprio consumidor, como nesse caso, que se comporta de forma a gerar um dano para ele mesmo, nada mais justo que não se falar de responsabilidade civil. Para memória emocional, vocês não esquecerem nunca mais isso aqui. Vem um aluno meu, Paulão, gente boa. Paulão vira para mim e fala assim: doutor, a patroa pediu para eu raspar o gelo do congelador. Eu falei: e aí, Paulão? Aí, doutor, peguei uma faca na cozinha e aí abri o congelador. E aí foi engraçado ele olhando, né? Ele falando para mim assim: professor, aí no que eu dei na facada, eu furei na trempe. Eu falei: como é que é? Slow motion. Olha que coisa bonita. Que eu dei-lhe a facada? Eu furei-lhe, quer dizer, dei-lhe, furei-lhe. A trempe, eu falei: que isso de trempe, filho? Ele falou: a serpentina, doutor, descongelou tudo. Eu posso acionar a Brastemp? Eu falei: não, Paulão, pelo amor de Deus. Ele falou: por quê? Eu falei: culpa exclusiva do consumidor. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3º. Ele falou: e a culpa de terceiro, já que você falou culpa exclusiva do consumidor, e de terceiro? Eu falei: tu e teu cunhado. Tu segurou a geladeira, teu cunhado aí, Niki, que deu a facada, furou a trempe. Isso são excludentes da responsabilidade civil. Não há que se falar de responsabilidade quando foi o próprio consumidor ou um terceiro que causou um dano. Ah, Renato, beleza. Isso são produtos que causam dano. Agora vamos para serviços. Olha os sites chegando aí. O artigo 14 trata de serviço que causa dano. O inciso 1º do artigo 14 vai tratar lá, primeiro, quando comprovar que o defeito não existe. Se não existe defeito, olha o que eu estava falando lá. Imaginemos que você tem um site desses de relacionamento, que existe a possibilidade de você colocar as suas imagens e você erra na hora de lançar as imagens e coloca uma fotografia que você não gostaria, dependendo da circunstância em que você se encontra envolvido, e aparece aquela fotografia lá. Dá para responsabilizar o site? Eu entendo que não. Por quê? Porque não houve defeito, foi você que usou mal. A mesma forma, quando comprovar que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Foi você mesmo que causou o dano para você mesmo. Ou então, um terceiro causou dano e você foi um alvo daquilo. Veja, no caso do serviço do site, a gente vai ter que ser bastante criterioso, porque como eu andei explicando para vocês, dependendo dessa atividade desenvolvida pelo terceiro, pela mera oportunização do risco que esse fornecedor vai estar envolvido, pode ser que gere responsabilidade civil. Mas, normalmente, quando for culpa exclusiva do consumidor, foi ele que divulgou aquele material, aquelas imagens,
aí é responsabilidade inexistente por parte de um site qualquer que seja. Tudo bem. O Código de Defesa do Consumidor não trouxe à baila as hipóteses de caso fortuito e de força maior. E aí eu vou estar indo para o Código de Defesa do Consumidor, vai ser um pouquinho mais difícil disso estar acontecendo na internet, mas pode acontecer, eu vou mostrar como. Caso fortuito. Primeiro, qual a diferença de caso fortuito para força maior? Caso fortuito é aquele acontecimento imprevisível e porque é imprevisível, ele é inevitável. Se eu tivesse como prever, se eu tivesse como imaginar, se eu tivesse como fazer alguma coisa, eu teria feito alguma coisa e aquele dano não teria ocorrido. Isso é um caso fortuito. E a força maior? Veja, o caso fortuito é imprevisível e porque é imprevisível é inevitável. Renato, e a força maior? Ela é inevitável, ainda que previsível. Está vindo lá tsunami, vai dar para fazer alguma coisa? Não, é que nem eu escutei uma mulher no outro dia, professor, esse negócio de tsunami, eu botei as crianças tudo na natação. Eu falei, legal. Quer dizer, tsunami, natação, não morre afogado. Aí você vai dizer para mim aqui, olha, dá para responsabilizar um fornecedor por um motivo de força maior? Nunca. De jeito algum. Não dá. E pelo caso fortuito? Senhores, qual é a palavra mais bonita do direito? Depende. Depende do quê? O caso fortuito, ele se subdivide em caso fortuito interno e caso fortuito externo. O que é o caso fortuito interno e o que é o caso fortuito externo? Caso fortuito interno é aquele acontecimento imprevisível, mas que faz parte da atividade desenvolvida pelo causador do dano. E o fortuito externo é aquele acontecimento imprevisível, mas que foge do controle do causador do dano. Como assim? Vamos lá. Fortuito interno. Acontecimento imprevisível, mas que está dentro do negócio. E estando dentro do negócio, gera responsabilidade civil. Vocês querem ver uma coisa bem interessante? Eu vi ali uma matéria hoje publicada no jornal, joguei no Twitter, no Facebook, em todos os lugares, que é o caso de urubus nas proximidades de aeroportos. Atrasos de voo em função de urubus que ficam na cabeceira da pista e aí entra na turbina, tem um problema na turbina e tem que parar para ter uma manutenção. A matéria de hoje estava tão interessante, mas tão interessante, que eles estão desenvolvendo mais aves de controle remoto, mas que sejam aves que são normalmente predadoras daquele urubu. Então, por ali o urubu afasta, e os caras estão desenvolvendo várias técnicas. Por quê? Porque isso acontece sempre. Veja, o urubu, numa turbina da aeronave, sempre foi considerado um fortuito externo, não gerava responsabilidade civil. Só que se aquele acontecimento é reiterado, acontece com frequência, existem alguns julgados que vêm considerando isso como um fortuito interno e que aquilo fazia parte da atividade desenvolvida, tanto que já existem técnicas como esse caso dessas aves de controle remoto, e se o fornecedor não cuidou de meios para poder, no mínimo, minimizar isso, existiria responsabilidade civil. Olha, é um acontecimento imprevisível, mas que faz parte do negócio. Quer ver uma outra coisa? Corinthians e Palmeiras no final de semana. Flamengo e Vasco. Não, Vasco não. Flamengo e Fluminense. Vasco está meio complicado, está difícil de exemplificar dessa forma. Então, que o pessoal já reage aqui dentro do estúdio, né? Quando começa a falar de futebol, o povo do estúdio já começa, é isso mesmo. Vai Flamengo, Fluminense, tem um problema desse, pega um Bavi, né? Pega esses clássicos. Pergunta que eu vou fazer para vocês. Tem briga? Será que vai ter briga? Aí você vai falar para mim assim, pô, Renato, essa daí é mole, é claro que vai ter, só que aí eu te devolvo a pergunta, quando é que começa a briga? Que horas começa? Ah, não sei. E aquela briga dentro do estádio? Ué, se eu sei que vai ter briga, eu tenho que aumentar o policiamento, eu tenho que aumentar as pessoas naquelas cercanias para cuidar da segurança, porque eu sei que aquilo vai acontecer. Eu não sei a hora, mas que vai acontecer, vai. Fortuito interno. Você quer ver? Dando negócio de micareta, carnaval, trio elétrico. Hoje aconteceu um caso interessante, quer dizer, hoje não, esses dias aconteceu um caso interessante de uma pessoa de um trio elétrico que caiu de cima, eu publiquei isso também, caiu de cima do trio elétrico e morreu.
E aí, será que tem responsabilidade dos organizadores desse evento? Um local que tem música, álcool e um caminhão de 4 metros de altura e que você coloca pessoas no alto desse caminhão, o mínimo que você tem que ter é um cercado para não deixar as pessoas caírem lá de cima. Vocês vão passar, vai ter fio que a pessoa vai abaixar, vai ter um monte de coisa. Bom, como isso vai ser julgado, caso isso chegue às portas do judiciário, não sei, mas eu antecipo para vocês que existe a responsabilidade objetiva desse fornecedor de serviço. Ele só será isento se comprovar lá para serviço que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor. Na medida que você não tem uma segurança mínima e se você vier argumentar por caso fortuito, isso poderia até ser categorizado como um fortuito. Eu não acho, para mim é culpa. Para mim é responsabilidade civil direta mesmo. Mas se vierem invocar o caso fortuito, isso é um fortuito interno, porque faz parte da atividade desenvolvida pelo causador do dano. E o fortuito é externo. É aquele acontecimento imprevisível, mas que foge ao controle desse causador do dano. Aí é aquela briga que eles marcaram pelos sites de relacionamento. 10 quilômetros do estádio. Lá no Rio, há um tempo atrás, teve um caso interessante de uma partida de Flamengo e Botafogo, numa dessas finais de campeonato, e que torcedores de uma determinada torcida do Flamengo, ao saírem das barcas, eles foram, discutem o termo, estocaiados, né, vamos dizer assim, por torcedores do Botafogo, 300 torcedores do Botafogo, que estavam ali de tocaia para poder ter uma briga. A gente até brinca lá, porque devia ser toda a torcida do Botafogo que estava ali, todos os 300, tem aquele filme, Os 300, então estava todo mundo ali. Tá bom, mas diga para mim, será que o organizador do evento poderia ser responsabilizado? Será que o organizador daquele evento poderia ser responsabilizado por uma briga que aconteceu marcada pelo Orkut? Você vai falar para mim assim, não. Então, vejam, um acontecimento imprevisível, mas que faz parte, ou que foge ao poder de controle do causador do dano. O causador do dano, nesse momento, ele não vai ter como regular aquela relação jurídica. Tá bom. Então, aquela briga dentro do estádio, fortuito interno. Aquela lá na rua, olha como é que eu estou vulgarizando, fortuito externo, por estar nas dependências externas do estádio, lá fora do estádio. Sim, não gera responsabilidade civil. Renato, então como é que fica isso? São as excludentes para fato do produto. Produto que causa dano, quando comprovar que não colocou o produto no mercado. Segundo, quando comprovar que o defeito não existe. E terceiro, quando comprovar que foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E para fato do serviço. Fato do serviço, quando comprovar que o defeito não existe ou que não teve culpa, quer dizer, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Eu trouxe mais essas outras hipóteses, que são modalidades da responsabilidade civil, de exclusão da responsabilidade civil, que seria o caso fortuito externo, que afastaria a responsabilidade, o motivo de força maior, que afastaria a responsabilidade, porém, o caso fortuito interno, que apesar de ser fortuito, gera o dever de indenizar. Resumindo tudo isso aí, gente, sejam sites de compras coletivas, sejam sites que promovem publicidades, sejam sites que venham a vender produtos ou serviços dentro de uma publicidade enganosa, abusiva ou enganosa por omissão, existe a responsabilidade civil dos mesmos. Porém, se você evidenciar uma dessas excludentes da responsabilidade civil, e veja, inversão ope legis, porque o fornecedor só não responderá quando ele provar que a culpa é do consumidor, que a culpa é de terceiro, que o defeito não existe, que não colocou o produto no mercado, que o caso fortuito é externo ou que o motivo é de força maior. Senhores, não se esqueçam, os contatos, os questionamentos devem ser enviados para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever a aula de hoje, bem como todas as outras aulas, podem acessar lá. Você pode acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula, www.youtube.com/saberdireitoaula.
aula. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos, convidar a todos vocês a assistirem às aulas lá do YouTube, a fazerem perguntas. Não pensem duas vezes, eu estou aqui para isso. E foi muito bom estar com vocês nesse período.